Deus, no nome de Jesus, a tua palavra diz que é o Senhor, meu Pai, que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É o Senhor que torna nova todas as coisas, é o Senhor que realiza em nós, Pai, a tua vontade soberana, Pai. Deus, que a tua palavra nessa noite vem de encontro às nossas vidas, nessa manhã, no caso, meu Pai. Ó Deus, que venha libertar, curar, salvar, transformar. Ó Deus, que venhamos sair daqui renovados, meu Deus, cheios da tua presença, meu Deus, porque é o Senhor, meu Pai, a Deus que realiza a grande obra. A tua palavra diz, meu Senhor, que aquele que começou a boa obra é fiel, Pai, para terminar. Ó Deus, a tua palavra diz, meu Deus, bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque não há outro como tu, não há outro intermediador, a Deus, entre Deus e o homem, mas é o Senhor Jesus, meu Pai, a Deus que nos leva, Pai, à vida eterna. É o Senhor que convence, Pai, a cada um, meu Senhor, que traz arrependimento. Pai, em nome de Jesus, toma o teu povo nessa hora, nos quatro cantos dessa terra. A Deus, vai tomando, Pai, entendimento, vai dando sabedoria. A Deus, vai dando esclarecimento, meu Senhor, vai realizando o seu desejar, o teu querer, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa, nos guarda, Pai. A Deus, em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra, Pai, que é soberana, prevaleça sempre na vida de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, a palavra diz, versículo 10 em diante diz: e Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Amém? Amém. Para iniciar, amados, louvado seja Deus. A palavra diz aqui no Evangelho de Lucas, louvado seja Deus, que Jesus tomou ali um barco emprestado. A palavra diz aqui, a partir do versículo 1, que a multidão desejava ouvir de Jesus a palavra de Deus. A palavra de Deus diz aqui que a multidão o apertava. A multidão queria tocar em Jesus, a multidão queria ouvir as virtudes, as maravilhas que eram anunciadas pelo Senhor. Louvado seja Deus. E vindo que era tão grande a multidão, a Bíblia diz que então Jesus, ali junto ao lago de Genezaré, ele viu ali dois barcos que estavam próximos à praia. Louvado seja Deus. Ele tomou um daqueles barcos. Louvado seja Deus, que ali estava. A Bíblia diz que pediu a eles, para que se afastassem um pouco. Eles estavam ali, talvez no final do seu trabalho, lavando já as redes. E a Bíblia diz aqui claramente, irmãos, que um desses barcos era de Simão Pedro. Pediu que se afastasse um pouco da terra, e a Bíblia diz que então ele, assentando ali, ele ensinava a palavra para aquela multidão. Havia um distanciamento da água ali do barco para as pessoas, mas a palavra que era anunciada, a palavra que aquelas pessoas tinham sede de ouvir, elas iam de encontro aos corações, elas iam de encontro às almas sedentas, as almas que precisavam ouvir mais e mais do Senhor. É assim que um dia eu e você chegamos na igreja, é assim que um dia eu e você nos rendemos ao Senhor, porque é um milagre que Deus faz através da minha e da sua vida, porque Ele há de convencer todo homem do pecado, a Bíblia diz, da justiça e do juízo, porque Ele é bom. E a palavra diz ali, irmão, que quando Ele acabou de falar, Ele determinou para Simão Pedro: olha, vamos ao mar alto, nas profundezas, vamos longe, e vamos lá lançar, e lançais as vossas redes. Louvado seja Deus. Eles estavam voltando de uma pescaria, talvez frustrada, já estavam lavando as redes, mas depois de anunciar a palavra, que primeiro tem que ser a palavra,
Jesus falou: agora vamos ao alto mar e lançai as vossas redes. Mas Simão Pedro, vendo a lógica humana, ele disse: Senhor, mas havendo nós trabalhado toda a noite, nada apanhamos, nada. Mas Pedro disse: mas sobre a tua palavra, Senhor, lançarei a rede. Louvado seja Deus. É sobre a palavra de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, irmão. É sobre a palavra de Deus que é lançada sobre a minha e sobre a sua vida, que eu e você ouvimos e obedecemos, então a vitória vem. Então o apóstolo Pedro, talvez mesmo sem acreditar, ele falou: Senhor, nós passamos a noite inteira, eu já sou perito nisso, eu sei que não houve sucesso, mas como é a tua palavra, Senhor, então assim faremos. E assim a Bíblia diz que eles fizeram e colheram tão grande quantidade de peixes que a rede se rompia. Porque é a palavra de Deus, irmão, que tem razão. É a palavra de Deus que vai dar a direção para mim, para a sua vida, para a prosperidade, para a bênção, para a realização plena. Tem que vir da direção de Deus. Amém, meu Deus. A Bíblia diz que então o apóstolo Pedro ali com seus irmãos chamaram outros barcos que estavam ali para ajudar, porque estava próximo de afundar o barco, porque tamanho era a quantidade de peixes que havia ali, irmão, naquela rede. Estava muito pesada, amém? E a Bíblia diz que então, vendo Simão Pedro que aquilo ali aconteceu, a Bíblia diz que ele se prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou um homem pecador, porque eu sou um homem que duvidou da sua palavra, porque eu sou um homem que tentou dizer algo contra a tua palavra. Ou seja, ele queria dizer: eu não devia nem ter falado. Simplesmente quando o Senhor ordena, nós obedecemos e o resultado acontece. Mas por ele ter contestado: Senhor, nós passamos a noite e não pegamos nada, ele se sentiu assim, como um homem pecador. Como muitas vezes eu e você ouvimos a palavra, como muitas das vezes alguém anunciou algo para mim, como muitas vezes alguém usou um homem, uma mulher de Deus para mim, para a sua vida, e nós não demos crédito. Mas quando os nossos olhos espirituais são abertos, nós ficamos com aquele sentimento: Senhor, me perdoa, Senhor, porque quantas vezes o neguei. Nos perdoa, Senhor, porque quantas vezes o rejeitamos, mas o Senhor nunca desistiu de nós. Aleluia! Mas o Senhor nunca deixou de enviar um outro para falar do seu amor, e aqui nós estamos. A Bíblia diz que então o espanto, que tinha ali na face de Pedro, a Bíblia diz que o espanto tinha se apoderado de Pedro e de todos que com eles estavam, por causa da pesca daqueles peixes. Você imagina que aqueles homens estavam acostumados a fazer isso na vida, e era tudo o que eles faziam, e eles sabiam muito bem. Então o Senhor Jesus usou isso para impactar eles, para mostrar a eles que é esse o grande milagre de Deus. Deus sempre vai usar experiências minhas e suas para mostrar que Ele é Deus, porque para Pedro o que o Senhor havia dito para ele fazer era impossível, irmão. E quando ele viu aquilo tudo acontecer, a Bíblia diz que ele ficou espantado. A Bíblia diz que ele ficou impactado. E aquilo ali envolveu Pedro, aquilo ali envolveu aos irmãos que estavam ali. E a Bíblia diz que então Jesus disse igualmente ali a Tiago, a João, filho de Zebedeu. Jesus então pegou e chegou ali para Simão Pedro e disse: Simão, não temas, porque de agora em diante serás pescador de homens. Está vendo essa quantidade de peixes? Louvado seja Deus. Agora verás que assim também você fará, em trazer almas para o teu reino, almas para o meu reino, vidas para Cristo.
Bíblia diz que então, e levando os barcos para a terra, eles deixaram ali os barcos, as redes, deixaram tudo e o seguiram. Louvado seja Deus. É o grande feito, é o grande realizar de Deus, é o grande agir de Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que Jesus estava ali, mais uma vez, estava ali, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, estava ali, Pedro e João estavam subindo ao templo. A Bíblia diz aqui, irmão, que havia um homem coxo. A Bíblia diz que havia um homem que era colocado ali à porta do templo. Glória a Deus. A qual todos os dias era colocado ali para pedir esmola, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que quando Pedro e João estavam, louvado seja Deus, a entrar ali no templo, aquele homem pediu a eles: dá-me uma esmola. E a Bíblia diz que, e vendo a Pedro e João, olhando, fitando os olhos nele, ele determinou: olhe para nós. Assim foi a palavra, irmão. Olhe para nós. E olhando ele para Pedro e para João, talvez aquele homem esperava receber mais uma esmola. E olhando para eles, disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, levantou, e seus pés ficaram firmes, e os seus pés se firmaram. E a Bíblia diz que ele, saltando, ele pôs-se em pé e andou pelo templo, andando, saltando, levantando e exaltando o nome do Senhor. Porque grande milagre, Pedro havia entendido que ele ia ser pescador de homem. Quando ele viu o homem naquela situação, ele falou: porque se eu não tenho nada material a dar, mas uma coisa eu tenho, porque eu recebi. Porque quando eu e você aceitamos a Jesus e o recebemos, nós também podemos o dar, porque a Bíblia diz que de graça recebemos, de graça devemos dar, irmão. E o apóstolo Pedro falou: olha, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E a Bíblia diz muito claramente isso, meu irmão. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. E ali todos começaram a ver, né? Como pode? Aquele homem, não é esse aquele que estava sentado? Não é esse aquele coxo? Não é esse aquele que não podia andar? Louvado seja Deus. E ele foi curado, e o nome do Senhor foi glorificado. Mas entenda isso, que todo o povo vendo aquilo que Pedro e João haviam feito, todo o povo então começou a correr junto de Pedro e de João. E a Bíblia diz que quando Pedro viu isso, ele falou: olha, varões israelitas, por que vos maravilhais? Por que estão maravilhados disso? Por que estáis maravilhados disso? Ou por que então olhais para nós como se de nossa própria força e virtude saísse, ou nossa santificação fizesse isso? O Deus, na verdade, ó povo de Israel, na verdade, ó povo de Israel, Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Israel, é o Deus que glorificou o seu Filho, a quem vós entregaste. É Ele que fez isso, não nós. O apóstolo Pedro, irmão, não deixou, né, que aquele grande feito fosse para realizar um engrandecimento do nome dele. Porque, irmão, a glória, toda a honra, a Bíblia diz: toda a honra, toda a glória, irmão, tem que ser para Deus. E a Bíblia diz que, né, olha, aquele que vós crucificaste, aquele que vós negaste, aquele que vocês entregaram. Mas agora, irmão, eu sei de uma coisa: que vós fizesse isso por ignorância. Mas Deus assim cumpriu essa palavra. A Bíblia diz
para que dantes também se realizasse tudo o que aconteceu pelas bocas dos profetas, porque tudo isso os profetas haviam anunciado. E então está certo que o Cristo havia de padecer. Então, mediante essa palavra, então disse o apóstolo Pedro: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Pedro então ensinava, irmão. Pedro então anunciava a palavra. Pedro então, com autoridade e poder, ele ensinava aqueles, irmãos, que encontravam perdidos, que talvez queriam estar com Pedro por causa do grande feito dele. Mas ele disse: não, não foi a mim, não foi a meu irmão João, mas foi Jesus. A ele que vós crucificaste, mesmo sem saber, é a ele que devemos dar honra e glória. Porque aquele que agora se arrepender, aquele que agora desejar se converter, todos os vossos pecados serão apagados. Está dizendo aqui. E a Bíblia diz, irmão, que aqueles que assim fazem, haverá então refrigério para a vossa alma. Aquele que recebe o Senhor, aquele que deseja seguir os caminhos do Senhor, irmão, haverá refrigério para a vossa alma. Haverá, irmão, os seus pecados serão lançados no mar do esquecimento, porque a Bíblia diz que o Senhor não se lembrará das nossas falhas, porque Ele não veio, irmão, para acusar, Ele não veio, irmão, para querer destruir a minha, você. Na verdade, Ele veio, louvado seja Deus, para trazer vida, e vida em abundância, louvado seja Deus. Ainda aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a Bíblia diz ainda, falando de apóstolo Pedro, no versículo 12, que seguindo então os caminhos do Senhor, diz a palavra aqui que muitos sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos, pelas mãos dos apóstolos. E a Bíblia diz que estavam sempre todos reunidos para aquela forma. Louvado seja Deus, de sorte que os enfermos eram transportados, os enfermos eram trazidos, os postos, aqueles irmãos que padeciam de qualquer doença. A Bíblia diz que os homens então tentavam transportar, traziam eles nos leitos, traziam eles de longa distância. Eles diziam: olha, ao menos vamos trazer para ver se pelo menos a sombra de Pedro, para ver se pelo menos a sombra de Pedro passasse, quando ele passasse, cobrisse alguns deles, para que fossem curados. Olha, a sombra de Pedro, se nós trouxermos aqueles necessitados enfermos, e se ao menos a sombra de Pedro alcançar, eles serão curados. Essa era a fé do povo, irmão. E a Bíblia diz que assim acontecia. E a Bíblia diz que das cidades circunvizinhas conduziam todos os enfermos e atormentados e espíritos imundos, os quais a Bíblia diz que todos eram curados. Porque Jesus, irmão, Ele veio trazer vida. Porque Jesus, irmão, Ele veio trazer a libertação. Porque Jesus veio trazer o renovo, irmão. Mas é fato que quanto mais Deus usava os apóstolos com seus sinais, prodígios e maravilhas, maior aumentava, maior era a perseguição, irmão. A Bíblia diz que os saduceus, os sacerdotes da seita dos saduceus, eles se levantavam com grande inveja, ao tal ponto que quando isso aconteceu, a Bíblia diz que eles lançaram os apóstolos e puseram em prisão pública. Foram ali presos por amor ao nome de Jesus, por amor de anunciar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que logo ali de noite, quando foram presos, um anjo de Deus apareceu a todos eles. A Bíblia diz que o anjo abriu a porta da prisão e o anjo disse: olha, apresentai-vos agora ao templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida.
E a Bíblia diz que todos eles foram lá para o templo diretamente para ensinar a palavra. E ouvindo isso, entraram no templo de manhã, louvado seja Deus. E os homens foram lá então buscar eles na prisão. E ali os homens chegaram, olha, nós chegamos ali na prisão e nós nada encontramos. Realmente o cárcere estava fechado, com toda a segurança, tudo ali estava conforme nós deixamos no dia anterior. Os guardas estavam do lado de fora, estava tudo. Mas quando nós abrimos as cadeias, não havia ninguém. Ninguém estava lá dentro. Porque o anjo do Senhor, irmão, intercedeu. Porque o anjo do Senhor, irmão, foi lá e retirou a todos. Então a Bíblia diz que o capitão do templo e os principais, os sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos. Estavam atônitos, estavam sem poder entender. E a Bíblia diz que logo chegou um anunciando: olha, os homens que vocês encerraram na prisão, os homens que vocês ordenaram prender, eles estão agora no templo, estão ensinando ao povo. E a Bíblia diz que então mandaram lá, mas eles temiam prender eles no meio da multidão para não serem apedrejados. E aí, chegando um deles, disseram: olha, nós não admoestamos, nós não advertimos expressamente que não ensinasse nesse nome. Nós advertimos para não fazer isso. E eis que enchesse Jerusalém dessa vossa doutrina, que eles lançar sobre nós o sangue desse homem. E a Bíblia diz aqui: porém Pedro, irmão, respondeu: olha, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Mais importa obedecer ao anjo de Deus que ordenou para levarmos as palavras de vida eterna do que obedecer ao homem. Mais importa obedecer a Deus do que ao homem. Louvado seja Deus, irmão. E assim foi sendo realizada a trajetória de Pedro. Porque ele diz: olha, o Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, ao qual vós matastes, e suspendendo no madeiro, Deus com a sua destra o levou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessa palavra. Não é também o Espírito Santo, nos é também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ou seja, foi ordenança de Deus estarmos aqui, é ordenança de Deus continuar a falar, é ordem de Deus, irmão, levar a sua palavra. Louvado seja Deus. A Bíblia diz aqui no Evangelho de João, capítulo 6, diz bem assim: que Jesus, tem uma outra passagem aqui no Evangelho de João, capítulo 6, que Jesus, ele anunciava a palavra dizendo: olha, na verdade, diz assim: eu vos digo, na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Jesus ensinava a palavra. Porque o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem então a vida eterna. Assim era anunciada a palavra, Jesus ensinando: aquele que come minha carne e bebe meu sangue terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei, a Bíblia diz, no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, em mim permanece, e eu também permaneço nele. Glória a Deus. Amém, irmão?
Assim como o Pai vive, assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim que quem em mim se alimenta também viverá por mim. A Bíblia está dizendo. E ele diz, olha, este é o pão que desceu do céu. E a Bíblia diz que então Jesus ensinava a palavra. E a Bíblia diz que estando eles ali, falando essas coisas, na sinagoga ali em Cafarnaum, a Bíblia diz que muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é isso, duro é esse discurso, duro é ouvir essa palavra, duro é ouvir o que esse homem fala, porque o homem está acostumado a querer ouvir palavras que alimentam o ego, porque o homem que quer ser liberto, ele quer ouvir a palavra da verdade, porque a verdade liberta. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. E conhecereis a verdade vos libertará. A Bíblia diz assim. E ali alguns discípulos estavam reclamando. Como assim comer da minha carne? Como assim beber do seu sangue? Duro é ouvir esse discurso. Estavam agindo de forma natural. Não estavam desejando entender o lado espiritual que Cristo ensinava. E como Jesus sabe todas as coisas, a Bíblia diz que ele é onisciente. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam nisso. Sabendo Jesus que eles reclamavam por dentro. Ele disse, isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visses o Filho do Homem subir de onde primeiro estava? O Espírito, a Bíblia diz, é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem. Jesus sabe, irmão, o que você cremos. Jesus sabe, irmão, o que eu e você aceitamos. Jesus sabe, irmão, o que eu e você pensamos. A Bíblia diz que, sem que antes de sair uma palavra da nossa boca, tudo o Senhor sabe e conhece muito bem. E a palavra então Deus, o Senhor diz, porque Jesus bem sabia desde o início quem eram os que o criam, porque Jesus sabia bem do início quem era o que havia de entregar. Jesus sabia quem era realmente os fiéis por dentro. Jesus sabia quem eram os traidores por dentro. O Senhor sabe, irmão. E dizia, por isso vos digo que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não me for concedido. E a palavra então, desde então, muitos dos seus discípulos, a Bíblia diz que então, muitos dos seus discípulos, depois de ouvir isso, tornavam atrás e não andavam mais com ele, irmão. E muitas das vezes nós reclamamos que muitas pessoas andam conosco e depois decidem não andar mais. Quem somos nós, irmão? Né? Se com Jesus sendo Deus, mesmo sendo Ele Deus, muitos acharam duro a forma dele falar, muitos acharam duro a forma dele se expressar, de dizer a verdade. Muitos dos seus discípulos voltaram atrás, irmão. Muitos olharam para trás e já não, a Bíblia diz, e já não andavam mais com ele. Mas aí então veio o apóstolo Pedro, que nós estamos falando do irmão dessa noite, nessa manhã, no nome de Jesus. Então disse Jesus aos 12: não quereis vós também retirar-vos? Talvez Jesus estava ali já nervoso, porque Jesus só queria levar a palavra de vida, porque Jesus só queria levar a palavra de libertação, e muitos queriam continuar no caminho errado, e muitos queriam continuar sobre a direção dos seus próprios narizes. Então Jesus virou para os 12: não quereis vós isso também? E respondeu-lhe então Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós, Senhor? Para quem iremos nós, Senhor? Porque só Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia! Oh, louvado seja Deus! Glória a Deus! Essa foi a palavra que saiu de dentro do coração e da alma de Pedro. Senhor, para onde iremos nós, Senhor? Não há direção, Senhor, não há caminho, Senhor, não há outro que eu possa me levar a Ti.
palavras de vida eterna, Senhor. Porque só Tu, Senhor, tem a palavra de libertação. Porque só Tu, Senhor, pode lançar uma palavra e as águas podem se acalmar. Porque somente Tu, Senhor, pode lançar uma palavra e o tormento passar. Porque somente o Senhor, irmão, tem a palavra. Somente o Senhor, irmão, pode mudar a minha e a sua vida. Então o apóstolo Pedro diz: Senhor, não há outro, Senhor, que possa nos levar à vida eterna. Nós temos crido, Senhor, nós temos conhecido que Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus vivente. E respondeu então Jesus. Não vos escolhi a vós. Louvado seja Deus. E não vos escolhi eu a vós, os 12. Um de vós é um diabo, disse assim Jesus. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos 12. Louvado seja Deus. Então, quando a palavra, irmão, de Deus vem para ser anunciada, a palavra de verdade, irmão, os que são de verdade permanecem. Os que aceitam, irmão, a obediência do Senhor permanece. Mas aqueles que andam em engano, aqueles que andam fora da palavra de Deus, a tendência, irmão, é cair. A tendência é ser jogado por terra. Louvado seja Deus. E o apóstolo Pedro, irmão, nos ensina, entre muitas palavras aqui, que não foi fácil a sua caminhada, apesar de ter sido um homem de muita fé, de muita autoridade, de muito poder, de falar muitas coisas que pensavam, sem medir muitas vezes o que o outro coração vai pensar ou não, mas ele falava rasgado e abertamente a verdade, porque não foi ensinado, porque não teve a doutrina ali de início do eufemismo, de saber como falar, não, mas ele falava a verdade. Mas ele errava e ele falhava com muitos de eu e você, com muitos de nós, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que tem uma passagem aqui que Jesus, sabendo o tempo que já havia de acontecer, de ir ali para o Getsemane, a Bíblia diz que Jesus, estavam todos ali reunidos numa determinada noite, e Jesus falou assim para os discípulos: olha, todos vós esta noite irão me abandonar. Todos nós, todos vós. Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que ressuscitar, irei adiante de vós a Galileia. Jesus falou: olha, todos vocês vão me abandonar. O pastor será ferido e as ovelhas vão se dispersar. Mas Pedro então aí respondendo: Senhor, embora ainda que todos venham te abandonar, eu todavia não abandonarei. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Jesus falou: olha, em verdade eu te digo que nessa mesma noite, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes, Pedro, me negarás. E disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Louvado seja Deus. E aqueles homens chegaram para pegar Jesus ali no Getsemane, e nós sabemos, irmão, que verdadeiramente o apóstolo Pedro, antes do galo cantar, 3 vezes ele negou ao Senhor. Deus estava preparando e moldando o caráter de Pedro, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos limitados, mas Deus estava nos ensinando, irmão, que mesmo no momento de fraqueza, Ele há de suscitar força. E a Bíblia diz que então verdadeiramente as ovelhas foram dispersadas e o pastor foi ferido, e a Bíblia diz que Jesus foi ali agredido, foi colocado numa cruz e foi morto. A Bíblia diz, irmão, que tudo isso de fato aconteceu.
Mas olha aqui o que acontece no Evangelho de João, no capítulo 21. Já estou encerrando, capítulo 21. A Bíblia diz que então, que Jesus morreu, que ao terceiro dia ele ressuscitou e ele apareceu a muitas pessoas. Apareceu num ambiente fechado e depois também apareceu onde Tomé estava, porque ele também não acreditava. E a Bíblia diz que então, como se seguisse a vida normal, o apóstolo Pedro falou: olha, eu vou pescar, vou de novo voltar à minha vida do início, porque Jesus me disse que me faria pescador de homens. Talvez ele havia entendido que já estava tudo perdido, e ele disse: agora eu vou pescar. E aí a Bíblia diz que muitos dos outros discípulos disseram: olha, eu também vou com vós. E sendo já de manhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhe a eles: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Jesus já ressurreto, Jesus já vivente, Jesus já ressuscitado. E aqueles homens responderam: não temos. Então ele disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Louvado seja Deus. Essa foi uma resposta de Jesus, né? Porque a Bíblia diz ali no início, quando estavam pregando aqui, que no início o Senhor falou: olha, vamos ao alto mar e vamos lançar a rede. Pedro falou: não, mas nós já fizemos isso a noite inteira, não pegamos nada. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, e estava ali Jesus ressurreto, dizendo a eles: olha, lançai do lado direito. E a Bíblia diz que então eles lançaram, e já não podiam tirar pela multidão de peixes, porque aquilo simbolizava, irmão, o que Jesus ia fazer através da vida dos apóstolos. Muitas vidas, muitas almas, muitas vidas seriam, irmão, pegas pelas redes, pela palavra de Deus. O Senhor ia alcançar através da vida deles. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, eles não podiam tirar. E então naquele mesmo momento, a Bíblia diz assim: olha, então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, quando ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque a Bíblia diz que ele estava nu. E a Bíblia diz que ele lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque estava distante da terra. E Pedro se lançou ao mar para ir nadando, para ver se chegava mais rápido para encontrar com Jesus, irmão. Porque ele achou que talvez tudo estivesse perdido. Talvez a vida dele ia ser de volta aquela de voltar a pescar e começar tudo de novo, mas não era. Jesus, irmão, já estava trabalhando na vida dos apóstolos. Jesus já estava trabalhando na conversão das almas, das vidas. Jesus já estava cumprindo o plano de salvação. Jesus já estava realizando a grande obra que ele veio aqui realizar, irmão, e deixar para mim e para você assim continuarmos. E a Bíblia diz que então, logo quando chegaram ali, eles pegaram então muitos peixes e levaram ali para a terra e trouxeram os peixes. Jesus falou: olha, trazei os peixes que agora vocês pegaram. E a Bíblia diz que Jesus fez questão ali de comer, irmão, porque talvez ainda muitos não estavam acreditando que era mesmo o mestre. Então Simão Pedro subiu, pegou ali os peixes, louvado seja Deus, e Jesus disse: olha, vinde comerem. E nenhum dos discípulos ousava perguntar se ele era o Cristo, porque na verdade, no interior da alma de cada um, todos eles sabiam que era Jesus, porque somente ele ordena as obras maravilhosas, somente ele movimenta os ventos e o mar. Através da tua palavra, a Bíblia diz que eles todos obedecem, porque ele é Deus. Eles não ousavam perguntar. E a Bíblia diz que então eles ali comiam, estavam todos ali juntos. E louvado seja Deus, e chega uma passagem, e chega aqui nessa passagem final, que depois de terem comido, de estarem ali juntos,
Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E a Bíblia diz que então ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: apacenta então os meus cordeiros. Aí tornou a dizer de novo, uma segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe então: apacenta minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. E disse-lhe pela terceira vez: filho, Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se, porque porque ele havia dito pela terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, então o apóstolo Pedro respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Senhor, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor viu através da vida de Pedro, as falhas, as negligências, mas Deus também viu através da vida de Pedro a sua autoridade, o seu desejo de acertar, o seu desejo de ser à frente de tudo, de querer fazer o melhor para Deus, porque assim como ele desejava fazer o melhor para a sua casa, para a sua família, para o seu lar, ele também então decidiu fazer para Deus. A Bíblia diz muito claramente: ser fiel no pouco, no muito Deus te colocará. Que aquele que é fiel nas pequenas coisas será fiel nas muitas coisas. Mas aquele que não é fiel nas pequenas coisas, irmão, não há como ser fiel quando Deus abençoar muito. A Bíblia diz aqui então para ele, ainda para finalizar: na verdade, Pedro, te digo que quando era mais moço, te cingia a ti mesmo e andavas por onde queria. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá. Deus estava falando para Pedro como é que ele haveria de ser a sua morte. E te levará para onde tu não queiras ir. E disso isso significado com que morte ele havia de glorificar a Deus. Pedro, quando você era mais novo, você decidia ir para onde você decidia. Você decidia fazer o que você queria, mas chegará um tempo que você não fará isso mais. Louvado seja Deus. E isso disse que o significado que havia de ser morto. E dito isso, disse: segue-me. E Jesus então, irmão, deixou o chamado para o Pedro. Jesus então, irmão, olhou para a vida do apóstolo Pedro para dizer: olha, se tu me amas, faz a minha obra. Se tu me amas, apacenta os meus ovelhas. Se tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Se tu me amas, segue o meu chamado. Segue a palavra que eu tenho ordenado para você. Porque embora ele tenha ficado com culpa de ter negado ao Senhor 3 vezes, o Senhor colocou diante dele a liderança da igreja. O Senhor colocou diante dele, mesmo sendo um homem que falhou, meu irmão. Se mesmo quando eu e você somos falhos, mesmo quando eu e você somos negligentes, o Senhor, irmão, nos ensina a ser fiel a Ele. O Senhor trabalha nos nossos erros, o Senhor trabalha nas nossas dificuldades e nos faz levantar e nos colocar de pé, irmão. E a Bíblia diz que então Deus assim deixou essa palavra para o apóstolo Pedro, e ele seguiu ensinando os sermões, ensinando a palavra nas sinagogas, reunindo os irmãos, e muitos eram curados, e muitos eram salvos, e muitos eram libertos pela palavra de Deus. Mas ele não desistiu do seu chamado, mas ele não desistiu da sua caminhada, porque, olha, ele largou para trás as suas falhas, os seus erros, e ele seguiu adiante para a vitória. E é assim que Deus quer que eu e você venhamos fazer nessa manhã, que eu e você venhamos nos espelhar na história de vida do apóstolo Pedro, que eu e você venhamos olhar, irmão, que a caminhada é árdua, a caminhada é difícil, mas grande é o Senhor, irmão, em operar na minha e na sua vida. Grande é o Senhor para realizar a obra que Ele começou, e Ele há de finalizar ela.
ao seu tempo determinado, no nome de Jesus. Eu vou orar, está encerrando. Glória a Deus. Pai, te louvamos, Senhor, te agradecemos por essa palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor Deus, Pai, que opera nas nossas vidas, meu Senhor, é o Senhor que conhece as nossas vidas, as nossas limitações, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas negligências. É o Senhor que conhece, Pai. Ó Deus, no nome de Jesus, é o Senhor que muda e molda a nossa vida, o nosso caráter. É o Senhor que nos transforma e que vai muito mais e faz sempre muito mais além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Senhor, nos abençoa, Pai. Nos guarda, Pai, diante da Tua potente e poderosa mão, Senhor. Nos ensina a sermos, Pai, igual ao Senhor. Nos ensina, Pai, os Teus caminhos, os Teus estatutos. Nos ensina, Pai, a olhar para Ti, Pai, autor e consumador da nossa fé, Senhor. Nos perdoe, Senhor. Ó Deus, por tudo que fazemos que não Te louva, que não Te agrada. Ó Deus, que venhamos, meu Deus, ter paz, meu Senhor. Ó Deus, que o Senhor, a Tua liberdade, ó Deus, venha reinar nas nossas vidas, nos nossos corações. Ó Deus, que a Tua palavra vai de encontro a todas as almas que se encontram sedentas, Pai. Ó Deus, aquelas que se encontram presas, meu Deus, aquelas que se encontram enjauladas, aquelas que, meu Deus, ó Deus, não podem ser libertas, mas através do Seu nome, sim, Senhor. Ó Deus, vai trazendo o arrependimento, Pai, de cada um, meu Pai. Ó Deus, que venha sair a palavra de liberdade de cada um, meu Deus. Ó Deus, que o Senhor possa entrar nessas vidas, nessas almas, que o Senhor possa transformar, curar. Ó Deus, realiza, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Ser com cada um, Pai. Ouve o clamor nos corações. Aqueles que se encontram, ó Deus, abatidos, entristecidos, aqueles que se encontram em dia de derrota, Pai, em dia de destruição. Ó Deus, a Tua palavra diz que 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado, meu Senhor. Ó Deus, que as pessoas possam encontrar em Ti, Pai, a razão de viver, a razão de ser. Ó Deus, vai agindo, Pai, operando soberanamente, Pai. Mais uma vez a Tua palavra diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Obrigado, meu Deus, que o Senhor é o nosso Deus. Obrigado, meu Senhor, porque é o Senhor que reina e vive para todo sempre, no nome de Jesus, Senhor. Nos guarda, nos leva em paz, nos dá um final de dia de bênção, de paz, de boas notícias, Senhor. É o Senhor, Pai, que pode interceder, é o Senhor que pode realizar, é o Senhor, é do Senhor o agir e operar, e operando o Senhor, a palavra diz: quem impedirá, Senhor? Ninguém impedirá o agir do Senhor, meu Pai. E assim seja realizado, meu Pai, no nome de Jesus. E nós oramos, ligamos na terra, no céu. Amém.